Amado Deus e poderoso Pai, bendito é Teu nome, Senhor, por nesta manhã Tu tem tomado conta de cada um de nós. Estamos iniciando mais uma semana, Senhor, e estamos colocando a Ti como nossa prioridade. Abençoe, Senhor, aqueles que vão ouvir a Tua palavra, aqueles que precisam, Senhor, de uma mão amiga, que o Senhor possa estar ajudando, que o Senhor possa também estar se compadecendo daqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nos presídios, que o Senhor possa estar tomando conta. Opera grandiosamente, Deus. Nós cremos que a Tua palavra é o sustentáculo da Tua igreja, e a Tua igreja vive debaixo da Tua palavra. E assim nós oramos e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por essa maravilhosa oportunidade nesta manhã de segunda-feira. Mandando as saudações também para minha família, minha esposa e minha filha. Que Deus abençoe a cada uma delas. Também lembrando a paz do Senhor para o nosso amado pastor e grande mestre, pastor Eliakim Rodrigues, pastor presidente aqui na cidade de Pacajus, grande homem de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso pastor e família. E a toda a igreja de Pacajus, que o Senhor possa estar operando grandiosamente. Nós queremos deixar aqui, nesta manhã de segunda-feira, para iniciarmos uma semana maravilhosa na presença de Deus, com o texto da palavra do Senhor que está contido lá no livro de Josué. O capítulo que nós iremos ler é o capítulo 14. E o verso que nós estaremos lendo está contido no verso 7 por diante, que diz assim: Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneá, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverasse em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que sou, que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos era agora desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos amados ouvintes, queridos irmãos, esse contexto que nós lemos é de demasia conhecida da igreja, porque fala de um grande acontecimento para o povo de Israel. Essa narrativa mostra que quando Moisés caminhava no deserto com o povo peregrinando, Moisés recebeu uma orientação de Deus. E que orientação foi essa? A orientação de Deus era que ele separasse 12 espias, um príncipe de cada tribo, para que pudesse espiar e andar por Canaã. Canaã era a terra prometida por Deus. Era uma terra que manava leite e que manava mel. E a orientação de Deus era que esses homens passassem um período de tempo caminhando por ela, para que eles pudessem contemplar e realmente ver se aquilo que Deus tinha prometido para eles era realmente verdade, se realmente a terra manava leite e mel, se realmente Deus era fiel nas suas palavras. E o que me chama a atenção
é que aqueles 12 homens, eles receberam a orientação de Moisés enviada por Deus e saíram para fazer a sua missão. E eles começaram a andar por Canaã, eles começaram a ver. Para os irmãos terem ideia, a Bíblia diz que um cacho de uva era transportada por 4 homens. Uma melancia por 4, 5, 6 homens para transportar uma melancia. Aqueles homens tiveram uma visão maravilhosa, panorâmica de Canaã. E eles chegaram à conclusão que realmente a terra manava leite e manava mel. Mas a Bíblia diz que eram 12 homens. E na perspectiva daqueles 12 homens haviam visões diferentes. Uns contemplavam uma Canaã frutífera e próspera, e a qual eles iam ser bem-sucedidos. E outros contemplavam uma Canaã que dava frutos, mas porém havia dificuldades. E que dificuldades era essa? A Bíblia diz que 10 daqueles 12 criaram um grupo e começaram agora a observar as dificuldades. Começaram a ver que a terra, além de manar leite e mel, havia gigantes, havia grandes exércitos naquela terra. E quando eles voltaram para o relatório, eu começo a ver que houve uma grande divergência na descrição do relatório. Que divergência foi essa? Josué e Caleb disseram que a terra manava leite e mel e que grande ia ser as bênçãos de Deus. E o segundo relatório foi daqueles 10 homens e que trouxe temor, trouxe terror e trouxe medo ao coração do povo. E que medo foi esse? Eles disseram: ora, a terra realmente manda leite e mel, mas nós somos como formiga diante daquele grande exército. Nós somos insetos perante eles porque eles são gigantes. A gente percebeu que eles eram homens propícios à guerra, à batalha. E, meus amados irmãos, vivemos hoje num contexto, trazendo para os nossos dias, vivemos em um contexto onde existem 2 grupos de crentes dentro da igreja. Que grupo é esse? Um grupo que enxerga as grandes bênçãos de Deus. Um grupo que não enxerga a dificuldade. Um grupo que anda em outra dimensão. Um grupo que coloca Deus à frente de tudo. E se Deus fala algo, ele se agarra com sua fé naquela tão grande promessa. E eles seguem firme sabendo que Deus vai dar vitória. Mas no outro lado existe um contexto onde vive outro grupo de crentes dentro da igreja. Um grupo pessimista. Um grupo que vê dificuldade em tudo. Um grupo que acha que tudo vai dar errado. Um grupo que não conhece o tamanho do seu Deus. Um grupo que acha que precisa confiar em suas forças. Mas eu quero te dar um recado nesta manhã, para que você comece bem essa semana e que você também seja bem sucedido em sua vida. Você precisa colocar Deus na frente de tudo e crer que a vitória vai ser real na sua vida. Então, eu queria trazer uma mensagem nesta manhã com o segundo contexto e com as seguintes frases: 7 virtudes de um vencedor. A primeira virtude de um vencedor, a qual eu encontro aqui com base na vida de Caleb, a primeira visão, a primeira percepção e a primeira virtude de um vencedor é escolher bem as suas amizades. O que é que eu chamo a atenção dos irmãos? Quando nós contextualizamos um pouco a história de Caleb e de Josué, nós vemos que podemos aqui fazer também uma conjectura e conjecturar a narrativa sobre aquela amizade, a qual surgiu na ida para espiar Canaã, amados. Que amizade foi essa? Eu imagino só aqueles 12 homens conversando entre si.
E eu imagino Josué e Caleb batendo um papo, aquela conversa de crente, aquela conversa de vencedor. E eu vejo que Josué e Caleb, quando começam a conversar entre si, eu vejo que há uma certa concordância na visão. Eu imagino eles dizendo: olha, a gente vai entrar numa terra que não nos pertencia, mas é uma herança de Deus. A gente vai entrar numa terra agora que Deus prometeu para nós. E Deus disse que vai ser nossa. Independente da circunstância, vai ser nossa. Eu imagino Caleb olhando para Josué e dizendo essas palavras. Eu imagino agora Josué olhando para Caleb e dizendo a verdade. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Nós vamos herdar aquilo que Deus nos prometeu. Então, amados irmãos, quando nós falamos de amizades, falamos que muitas vezes existe um velho ditado que o mundo às vezes até diz, que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu te digo quem tu és. Esse é um ditado muito antigo e que também vale para os dias de hoje. Nós temos que procurar amizades que nos edificam na presença de Deus. Existem amigos que muitas vezes nos chamam para a pizzaria. Existe amizade de churrasco. Existe amizade que só é bom na bonança. Mas na primeira dificuldade, esses que se chamam teu amigo te abandonam. Nós temos que escolher bem as nossas amizades. Por quê? Porque na hora da dificuldade, quando você precisa de uma oração de 2, de 3 horas da madrugada, você possa ligar para aquela pessoa e aquela pessoa se levantar e orar e jejuar pela tua vida. É uma amizade que vai te chamar para o sucesso. É uma amizade que vai te chamar para se edificar na presença de Deus. Eu percebo que a amizade é muito importante, porque eu encontro nos textos da Bíblia Sagrada uma amizade que a gente percebe que precisa de uma limpeza. Como assim? Quando nós vemos a história de Jairo e de sua filha, a Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. E quando a gente olha esse contexto, levando para uma panorâmica de hoje, nós vemos que quando uma pessoa vive nos mais alto escalão da sociedade, ele é rodeado de pessoas que se julgam de seus amigos. Pessoas que auto-intitulam amigos do peito. Pessoas que auto-intitulam amigão de verdade. E Jairo tinha uma filha que era terrivelmente enferma. E eu imagino, se Jairo era um dos grandões da sinagoga, talvez algum daqueles que rodeavam Jairo queriam até mesmo dar uma palavra de conforto, dizendo: olha, vamos orar, vamos buscar uma cura, vai no médico A, vai no médico B, talvez você encontre uma cura para a sua filha. Mas alguém pode ter dito, até mesmo Jairo escutou, que Jesus de Nazaré estava para atracar o barco na cidade de Jairo. E quando Jesus atraca o barco, Jairo rompe a multidão, se prostra perante Jesus e relata a sua história. E venha mergulhar comigo como pai, que eu também sou pai. Mestre. Você veja que Jesus é chamado de mestre por Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga, mas ele estava deixando a sua patente de lado para dizer que Jesus era mestre dele. E ele começa a dizer: mestre, a minha filha está terrivelmente enferma. E eu creio que se tu deres uma palavra, eu creio que somente tu, Senhor, pode resolver esse problema. Minha filha é tudo que eu tenho. Todos os sonhos de meu casamento, de construir uma família, foi para ter filhos. E eu só tive uma, mestre. Mas agora a enfermidade está para levar a minha filha, o meu presente. Se o Senhor puder, possa curar minha filha. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo aquelas palavras daquele homem, Jesus se compadeceu e Jesus tomou a direção para a casa de Jairo.
Mergulhe comigo no texto. Se coloque um pouco no lugar de Jairo. E de repente, no meio do trajeto, surge a história da mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia não diz quanto tempo foi, mas Jesus teve que parar ali, dispensou milagre para aquela mulher, e a história daquela mulher, inserida na história de Jairo, recebeu aquele milagre, e esse determinado tempo foi o suficiente para que a filha de Jairo, e a Bíblia diz que uns daqueles que estavam na casa de Jairo saiu em direção a Jairo, não a Jesus, mas a Jairo, dizendo: não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Deixe o mestre seguir o caminho dele, volte para casa, sepulte a sua filha, ou melhor, enterre os seus sonhos. Deixe tudo de lado. Você veja que essa pessoa tinha convivência com Jairo. Essa pessoa vivia perto de Jairo. Essa pessoa podia até mesmo se intitular amigo de Jairo. Mas Jesus, quando ouve aquelas palavras, Jesus ele não desistiu e disse mais: calma, Jairo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus ele foi em direção à casa de Jairo, ele não parou. Eu percebo que Jesus agora apressa o passo. Por quê? Porque existe momento em nossas vidas que alguém que se julga teu amigo chega para você e dá uma palavra contrária. Eu não sei, nesse final de semana, qual foi a palavra contrária que você ouviu. Eu não sei qual foi a palavra contrária que você recebeu. Eu não sei que tipo de palavra você recebeu e tem te deixado triste e tem levado você hoje a ouvir essa palavra. Mas eu quero te dar um recado de Deus nesta manhã para a tua vida. Jesus não desistiu de você. Jesus ele não desistiu da filha de Jairo. Jesus ele não desistiu de você. E Jesus ele vai em direção à casa de Jairo. E o que glorifica o nome do Senhor é que Jesus agora faz uma separação de amizades. Como? A Bíblia diz que Jesus se põe na porta da casa de Jairo e disse: só entra o pai e só entra a mãe. E depois olha para os seus discípulos e disse: só vem agora Pedro, Tiago e João. Entram para participar daquele milagre. E eu imagino Jesus olhando para o linguarudo que disse que não tinha mais jeito, que não tinha esperança. Eu imagino Jesus olhando para os olhos dele e dizendo, através do Espírito: você não é amigo de verdade, porque amigo de verdade sou eu, Jesus de Nazaré. Se você não tem amigo, Jesus hoje vai ser o teu amigo, vai estender a mão e está entrando em tua casa nesse momento e está dizendo: estou eu trazendo providência para a tua família. Escolha bem as suas amizades. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã, nessa primeira virtude. Deus está fazendo uma limpeza nas suas amizades. Tem amizades que não têm glorificado o nome do Senhor na tua vida, jovem. Tem amizades que não têm levado você mais para perto de Deus, mas têm deixado você distante de Deus. Deus hoje está fazendo uma limpeza. Ele está levando você a uma reflexão. E você realmente colocar na balança quem é amigo e quem não é amigo. Escolha bem as amizades. É uma das primeiras virtudes de um vencedor. É estar bem acompanhado. E principalmente de amizades que te levam para mais perto de Deus. Uma segunda virtude, ao qual eu glorifico muito o nome do Senhor, que é sempre ter a visão na promessa. O que é isso, irmão Wanderson? Quando nós temos a visão fitada na promessa, a gente não tem tempo para olhar para as dificuldades. A Bíblia diz que se passou-se vários anos, 45 anos especificamente se passou, desde o dia que Caleb recebeu a promessa. Mas agora a gente vê ele mencionando para Josué que perseverou em seguir a Deus.
e que se passou-se 45 anos, e que ele ainda continuava forte do mesmo jeito, continuava firme do mesmo jeito. Nos dias de hoje, um idoso de 85 anos não tem força para o combate. Mas naquela época ele bateu no peito, olhou para o céu e disse: Deus, ainda estou com a mesma força que tu falasse aquela promessa a Moisés. A Bíblia também diz que dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe tiveram a permissão de entrar em Canaã. Agora venha fazer uma reflexão comigo sobre a tua vida hoje. A Bíblia diz que Calebe passou 45 anos focado na promessa, olhando a promessa, com a visão fitada na promessa. Ele não olhou para os gigantes que estavam ali. Ele não teve tempo para olhar para as dificuldades. Ele só teve tempo para se lembrar que Deus disse que a terra seria dele, e aonde ele colocou a planta dos pés seria dele. Ele não olhou para o tempo que se passou. Ele não olhou para as pessoas que foram morrendo ao seu lado, para as pessoas que murmuraram ao seu lado, para as pessoas que disseram que não iam dar certo ao seu lado. Quando a gente está com a visão na promessa, a gente não tem tempo para olhar para as dificuldades. Quando nós estamos com a visão voltada para Deus, a gente não tem tempo para olhar para as dificuldades que vão surgir em nossas vidas. Eu me lembro que quando a gente aprendeu sobre os pioneiros da Assembleia de Deus, Gunnar Wigren e Daniel Berg, teve uma palavra que Daniel Berg deixou registrada, e os irmãos da época fizeram questão de anotar e deixar bem viva até os dias de hoje. É que ele dizia que eu estou tão envolvido nas coisas de Deus, eu estou tão envolvido na obra do Senhor, eu me preocupo tanto com a palavra de Deus que eu não tenho tempo para olhar para as dificuldades e nem para as lutas que eu estou enfrentando. Talvez você tenha voltado a sua atenção para aquilo que não edifica. Existe um momento em nossas vidas que a gente foca tanto as nossas forças nas dificuldades, nos problemas, nas coisas que possivelmente possam dar errado, que você se esquece que o teu Deus, ele é maior. E se ele prometeu dizendo que vai fazer, não importa o que possa dar errado. A Bíblia diz que quando, lá em Lucas capítulo 8, Jesus entrou no barco dos seus discípulos e disse: vamos para o outro lado da margem. E no meio do caminho surgiu uma tempestade e os discípulos acordaram o mestre desesperado, achando que o barco ia afundar. Mas eu trago à tona mais uma vez essa mensagem dizendo para você que se Jesus disse que o barco ia chegar no outro lado, não fique preocupado com as tempestades no meio do caminho. Nada vai impedir do teu barco chegar onde Jesus disse que iria chegar. Se Deus colocou na tua vida um propósito, um objetivo, nada vai impedir. O que está acontecendo na tua vida hoje era para te amadurecer, para que você possa chegar no tamanho que Deus quer. Eu aprendi a palavra nesses últimos tempos, em umas dificuldades que eu andei passando em minha vida. E uma palavra que Deus deu é que Deus, ele não prepara uma bênção para a vida de ninguém. Ele não prepara bênção para alguém. Aí eu vou com base na Bíblia e te digo, a Bíblia diz que em 6 dias, Deus criou os céus e a terra, e criou tudo que está em nossa visão possa contemplar. E no 7º dia, ele descansou. Aí daí você chega para mim hoje e diz que já faz 2, 4, 5 anos que ele está preparando uma bênção na tua vida. Aí eu discordo com você, querido. Eu discordo com você, querida. Ele não está preparando a tua bênção. A tua bênção já está pronta. Ele está preparando você para a bênção. Ele está moldando o teu caráter. Ele está moldando a tua vida. Ele está moldando a tua cultura.
Ele está moldando os teus costumes. Primeiro, Ele está preparando você para que quando você tomar posse daquela bênção, você não deixe passar. Você não perca e saiba administrar as bênçãos de Deus para a tua vida. Eu te digo nesta manhã, se você ficar com a visão na promessa, Deus vai preparar você para aquela bênção. E Deus preparou o coração de Caleb, porque a terceira virtude que eu enxergo é uma confiança inabalável em Deus. A confiança de Caleb tinha em Deus fazia um vencedor. E os seus olhos não estavam postados nas dificuldades aparentes, e nem no tamanho dos seus inimigos ou nos seus obstáculos apresentados. A fé de Caleb estava posta nas promessas de Deus, que haviam sido feitas por Moisés, profeta de Deus, a quais passou a toda a nação de Israel. Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Mas a fé que nós temos que crer são fé nas coisas invisíveis de Deus. Talvez não dê tempo para eu falar das 7 virtudes, mas eu quero aqui deixar hoje um breve testemunho de um dos crentes ao qual eu tive a oportunidade de conhecer. Uma certa vez eu conheci um irmão de Minas Gerais, e ele contou que presenciou uma dirigente de ciclo de oração, recebeu o chamado de Deus para fazer a obra do Senhor. E ela muito se alegrou, e quando foi no dia da posse, ela passou mal. Caiu em enfermidade. E quando ela foi socorrida pelos irmãos da igreja, foi chamada a família. Como ela tinha plano de saúde, ela foi um dos melhores hospitais da cidade. E quando ela chega na cidade e chega no hospital para fazer os exames, foram constatados que ela havia 7 tumores malignos em seu corpo. E que ela não teria muito tempo de vida. Os seus filhos, quando receberam aquela notícia, muitos se entristeceram. Muitos se angustiaram porque a sua mãe era uma mulher muito querida e muito respeitada na igreja, e não só na igreja, mas como na sociedade, e não só como na sociedade, como também em sua família. E todos que ouviram aquela notícia, muitos se entristeceram, e a irmã não transpareceu tristeza, a irmã não transpareceu angústia alguma ou preocupação nenhuma. E a irmã disse e ligou para o pastor: pastor, já estou pronta para assumir o ciclo de oração. E os irmãos perguntaram: mas você não vai para o médico, você não vai se tratar? Não, Deus não disse que tinha um chamado para a minha vida para fazer a obra. Deus, ele não vai usar um defunto para fazer a obra. Se Deus disse que eu tinha um chamado para fazer a obra dele, então ele vai se responsabilizar pela minha vida, vai tomar conta de mim, vai fazer aquilo que eu não posso fazer, e o nome dele vai ser glorificado. Aí aquela irmã começou a fazer a obra do Senhor. Os médicos disseram que ela não tinha 6 meses de vida. Ela anotou na sua agenda a data da palavra e disse: daqui a 7 meses eu volto. E a irmã começou a fazer a obra do Senhor, começou a caminhar na obra de Deus. Deus começou a fazer tantos milagres através da vida daquela irmã. Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Deus começou a curar os enfermos. E os irmãos que andavam com ela, as irmãs, o pastor da igreja, quando olhava para aquela irmã, via cada vez o semblante daquela irmã mais vistoso, via aquela irmã apresentar e esbanjar mais saúde. Eles ficavam sem entender como é que uma mulher que só tinha 6 meses de vida esbanjavam tanta saúde. E fosse passando os meses, fosse passando os tempos, e um determinado dia, quando completou-se os 7 meses que aquela irmã tinha anotado em sua agenda, aquela irmã, ela foi visitar os médicos. E a médica que aquela irmã visitou e recebeu o diagnóstico, ela era especialista em câncer. Ela tinha doutorado, tinha mestrado.
E quando aquela irmã marcou a consulta, e que quando aquela irmã chegou lá, ela disse: você se lembra de mim? Ela disse: eu não me lembro. Eu sou aquela mulher que recebeu um diagnóstico de morte há 7 meses atrás. Você disse para mim que eu não tinha 6 meses de vida. E como eu tinha 7 tumores malignos em meu corpo, eu iria morrer há 6 meses. Já se passou-se 7 e eu continuo viva. E eu queria vir aqui para fazer uma bateria de exames novamente. E aquela médica disse: há algo errado. Eu sou especialista nesta área. E eu nunca errei em um diagnóstico. Como é que você ainda está viva tendo 7 tumores malignos em seu corpo? Ela disse: vamos ver que depois eu lhe digo porque eu estou viva. E essa médica caminhou para 6 médicos que também eram especialistas e que eram todos amigos delas. E aquela irmã começou a fazer uma bateria de exames. Essa bateria de exames durou-se aproximadamente 1 mês, para que ela pudesse concluir o processo e passasse por todos aqueles médicos. E todos marcaram no mesmo dia para dar um diagnóstico para aquela mulher. E que quando eles chegaram em uma sala, a irmã recebeu a ligação. E quando a irmã chegou na portaria, a irmã já começou a pregar a palavra de Deus para a recepcionista. A recepcionista aceita Jesus como Salvador de sua vida. E anuncia que a irmã, que estava com o diagnóstico da morte, estava entrando na sala. E os 7 médicos estavam lá, com os olhos de assustado, cabisbaixo, outros sem acreditar. E o médico primeiro disse: eu vou dar o meu primeiro diagnóstico. E quando ele abre o seu prontuário médico, ele diz: aqui não tem nada. O segundo médico, já chorando, abre o seu prontuário e diz: aqui não tem nada. O terceiro médico, chorando também, abre o seu prontuário e diz: aqui também não tem nada. O quarto médico diz: olha, eu fiz exame e eu não acreditei, mas aqui também não tem nada. O quinto médico abriu o prontuário já em pranto, soluçando, dizendo: eu também não encontrei nada. O sexto médico, ele só fez abrir o prontuário e não conseguiu mais falar, porque no dele também estava escrito: não tem nada. E quando chegou na vez da médica, a qual muitas vezes achou que nunca ia errar no diagnóstico, ela olha para aquela mulher e diz: eu não vou abrir mais o meu prontuário, porque você já sabe o que você tem. Você não tem nada. Você foi curada. Você está curada. E o que foi que aconteceu? Qual foi o remédio que você tomou? Ela disse: eu tomei chá da raiz de Davi. E quem foi que receitou esse médico? E qual foi o médico que receitou esse remédio para você? Ela disse: ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E aqueles 7 médicos que estavam ali se prostraram perante aquela irmã. A irmã se abraçou com eles também de joelhos, e eles juntos glorificaram o nome do Senhor. E aquela irmã ganhou mais 7 vidas para o reino de Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus hoje traz essa palavra para você começar a sua semana dizendo: seja um vencedor. Você vai ser um vencedor. Tome posse das bênçãos de Deus em sua vida. Escolha bem as suas amizades. Tenha fé em Deus. E fique sempre com a visão voltada na promessa. Porque o Deus que ainda faz milagre é o Deus que vai te abençoar nesta manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. E vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que você, nesse exato momento, curve a sua cabeça. Você que está ouvindo as ondas sonoras desse rádio. E ouvir essa palavra. Ou deseja até mesmo mandar uma mensagem pedindo oração. Estamos aqui à disposição para orar pela sua vida. Mas se você crê, coloque a mão sobre a sua enfermidade neste momento. Curve a sua cabeça e vamos orar o nome do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, bendito é o teu nome, Senhor, porque nesta manhã tu estás visitando vários corações. Ó Espírito Santo de Deus,
Sai, Senhor, me dando uma ordem. Tem muitas vidas que ouviram essa palavra e preciso, Senhor, que agora Tu possa escrever nas tábuas do seu coração. Tu sabe das dificuldades, Senhor, porque Tua Bíblia diz que Tu conhece, Tu sondas, Senhor. Então, neste momento, eu te peço, Deus, cura enfermidades, molda caráteres, muda a estrutura nesta manhã, Senhor, que a Tua mão está sendo imposta neste momento sobre a aflição do coração de muitas mães e de muitos pais nessa manhã. Que o Senhor possa estar trazendo descanso, um alívio e um refrigério para a sua alma. Repreenda neste momento, Senhor, toda palavra contrária, e assim, Senhor, como muitos receberam a mesma notícia de Jairo, que Tu possa estar hoje, Senhor, dizendo: eu não desisti e a vitória vai chegar. Opera grandiosamente. Eu creio, Senhor, que nesta manhã muitos vão mandar mensagem, Senhor, de agradecimento porque ouviram a Tua voz. Muitos vão testemunhar das Tuas grandezas porque Tu és Deus e ainda continua sendo o mesmo. Opera grandiosamente. É assim que a nossa oração vai ser feita, debaixo da permissão de Deus. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus.